Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia e esse é o canal Márcia Patchwork. Se você não é inscrito, se inscreva, que eu sempre estou colocando vídeos novos aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer uma técnica que a gente vai aproveitar para fazer depois uma sacola do tipo desta daqui. Essa daqui foi uma amiga que pediu para eu ensinar. É uma sacolinha bem simples, tá? Ela pode ser usada para ir no supermercado, para carregar o material de aula, de patchwork ou de bordado. Essa eu fiz com um bordadinho, tá? Um bordado do livro da Martha Dumont, com um versinho da Rosiana Murray. Mas a outra eu vou fazer com uma técnica de patchwork, tá? Para ensinar a montar uma sacolinha como essa. Ela não vai ficar exatamente do mesmo tamanho, porque eu não gosto que as pessoas fiquem presas a medidas, a regras, tá? Então, nós vamos montar e cada uma vai ficar de um jeito, de uma cor, de um tamanho diferente. Cada uma vai fazer a sua. Para fazer essa técnica, nós vamos precisar de tiras de tecido. Eu escolhi 4 cores de tecido e cortei 4 tiras, tá? 4 tiras. E eu vou emendar essas tiras uma na outra. Aqui, no meu caso, eu cortei as tiras com 6 centímetros cada uma. E aqui eu cortei com 26 centímetros aproximadamente. Não precisa ser assim. Podia ter cortado ela maior, mas como meus pedaços estavam pequenos, eu cortei em 2 partes, tá? Então eu cortei 2 vezes de cada tira para fazer. E agora eu vou costurar uma tira na outra, aqui, nessa sequência que eu montei aqui. Eu não vou montar a bolsa hoje. Hoje eu vou só ensinar a técnica. E no outro vídeo eu vou ensinar a montar a bolsa. Antes de tirar o meu trabalho da máquina, eu sempre coloco um pedacinho de tecido antes de cortar a linha da máquina. E deixo aquele tecidinho ali. Por que que eu faço isso? Para na hora que eu começo a costurar, não correr o risco da linha desenfiar da agulha. Então, costurei, tá? As 4 tiras. E agora eu vou passar tombando as costuras todas para o mesmo lado. Passei com a costura toda para um lado só. E agora eu vou medir para ver que medida ficou aqui. De acordo com o tamanho das tiras e com o número de tiras que vocês colocarem aqui, vai ficar uma medida. Essa minha tá ficando com 20 centímetros e meio. Então, eu vou cortar meus quadrados com 20 centímetros e meio. Eu vou botar na base de corte e vou conferir aqui 20 centímetros e meio. Vou botar lá na minha base de corte, vou pegar minha régua, o cortador e vou cortar o quadrado com 20 centímetros e meio, tá? Como eu vi que tinha um pouquinho de tortinho nas minhas tiras, eu vou deixar ele com 20 centímetros. Eu não vou deixar com 20,5, eu vou deixar com 20 centímetros, tá? Para ele ficar bem retinho. Então, vou tirar essa pontinha que tá sobrando aqui. E agora, ele ficou com 20 por 20. Ó, essa minha base de corte aqui, ela é toda de centímetro, de 5 em 5 centímetros. Então, meu quadrado ficou certinho com 20 por 20. Agora, eu vou pegar
e vou cortar na metade, aqui, bem na diagonal, de cantinho a cantinho, eu vou cortar, tá? Eu tenho duas opções, eu posso montar 2 quadrados desse, para montar um bloco maior, para que fique um bloco grande, ou eu posso pegar e posso cortar esse quadrado aqui em X, para fazer uma outra técnica, tá? Eu hoje, como eu já preparei as tiras, eu vou preparar 2 quadrados e vou fazer 2 vezes isso daqui. Então, eu vou fazer o outro e já mostro para vocês. Na hora que eu for cortar os quadrados na diagonal, eu tenho que cortar sempre no mesmo sentido. Quer dizer, se esse aqui eu cortei com a tira amarela na parte de cima, a vermelha na parte de baixo, e cortei da esquerda para a direita, descendo a régua, o outro eu tenho que cortar no mesmo sentido. Senão, a minha técnica não dá certo, tá? Então, amarelo em cima, vermelho embaixo, descendo a régua da esquerda para a direita. E corto. Agora, eu vou fazer a minha montagem. Ó, eu coloco 2 aqui e 2 aqui. Na hora que vocês costuram as tiras, vocês já vão pensar quem é que vocês querem que fique aqui no meio, ó. Porque as 2 tiras que ficam em cima e embaixo são as que vão ficar aqui no meio, tá? Então, eu escolhi que ficasse a vermelha e a amarela. Por isso que eu coloquei o verde e o estampado no meio, tá? Então, agora eu vou costurar esse com esse, esse com esse, e depois vou tombar para cá e costurar aqui no meio. O que que eu faço para não desencontrar e para não costurar errado? Eu junto aqui, tombo aqui e tombo aqui. Daí eu venho costurando lá daquela pontinha, dessa pontinha, eu venho costurando. Quando chega aqui, eu costuro direto até aqui, até a outra pontinha. Por quê? Porque daí na hora que eu abrir, e não corto essa linha daqui, na hora que eu abrir aqui assim, para costurar o outro, que eu tombar, já fica bem certinha a posição de costurar aqui. E aí, uma costurinha tomba para um lado e outra para o outro. Vou mostrar na máquina para vocês. Como eu já mostrei, eu deixo sempre um tecidinho na máquina para não acontecer de escapar a linha, tá? Ó, começo, arremato e venho costurando. Arremato, não corto a linha e agora eu encosto bem encostadinho aqui, no próximo, e continuo costurando. Junto bem as pontinhas, vejo se a parte de baixo tá bem certinha com a de cima. Cuido para as costurinhas de baixo não tombarem pro outro lado e arremato. Coloco meu tecidinho aqui na máquina. E agora, ó, quando eu abrir, ela tá presa, ele tá preso aqui, ó, pela linha. Então, eu pego e tombo esse pra cima desse, e aqui a costura, olha aqui, o que que acontece? O vermelhinho fica para um lado e o amarelinho fica pro outro lado. Aqui vocês estão vendo o amarelinho, né? O amarelinho fica para um lado e aqui fica pro outro lado, tá? Então, ele fica desencontrado, ó, tá? Aí, aqui eu posso colocar um clips para não sair do lugar, quem não tem prática. Junto aqui as pontinhas novamente e volto a costurar. Arremata a pontinha, começo,
Vejo se a parte de baixo tá bem certinha junto com a de cima. Ó. Vou costurando devagarinho para costura de baixo, para essas costurinhas aqui, ó, não fazerem assim, ó, tá? Para elas ficarem tombadinha pro lado certo, para onde elas foram passadas. Arremato. Coloco meu paninho na máquina. E agora, quando eu abrir, ó, tá bem certinho aqui o encontro das costuras. E no avesso também tá certinho, porque ficou, ó, aqui, ó, o que que a gente faz? Bem aqui nessa costurinha agora, a gente vai, com o desmanchador, cortar essa linhazinha aqui, só um pontinho. Só esse último pontinho aqui a gente desmancha, tá? Pra gente poder abrir aqui, abrir esse miolinho, que na hora de passar, olha o que que acontece. Estão conseguindo ver? Ó, ele forma um cataventinho, ó. E assim as costuras ficam passadas, essas costuras que foram feitas por último, ficam passadas todas para o mesmo lado. Aqui no caso ficou para o sentido horário, tá? Para não ficar uma para lá, outra para cá, assim, sem uma lógica, sem uma sequência, tá? Então elas ficaram todas passadas para o mesmo lado e aqui o miolinho formou um catavento. Vou passar o bloco para mostrar para vocês. E assim ficou o nosso bloco depois de costurado e passado, tá? O meu ficou com 26,5 por 26,5. O de vocês vão medir e vão ver com quanto ficou. Agora, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma bolsa sacola, igual aquela que eu mostrei no início do vídeo, usando essa técnica aqui. A partir desse bloco, nós vamos montar uma bolsa, que vai ficar diferente daquela, mas a montagem vai ser feita da mesma maneira. Eu sei que para muita gente essa técnica não é novidade, que muita gente já sabe como fazer, mas também eu sei que tem aquelas alunas novas que estão começando, que estão aprendendo agora a costurar, né? Tem gente que não tinha nem ideia de como que se costurava e que agora na pandemia começou a fazer algum trabalhinho. Então, é bom porque daí a pessoa faz uma coisinha simples, consegue fazer e assim ela fica animada para continuar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam nos comentários que eu vou responder para vocês. Não se esqueçam de dar o like, tá bom? Que eu fico bem feliz quando vocês dão like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando eu colocar vídeo novo. E no próximo vídeo, então, nós vamos fazer a bolsa com essa técnica. Tá? Um beijo para todas e até o próximo.